em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Pai, nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus, te louvamos pela Tua palavra bendita e pedimos ao Senhor, continue falando conosco para a glória do Teu nome, Pai. Amém e amém. Podes assentar. Queridos, nós estamos iniciando nesta noite mais uma semana de estudo bíblico e oração. E o tema desta semana é o zelo. E nesta noite estarei falando sobre o zelo pelo chamado que nós recebemos da parte do Senhor. Ter sido salvos pelo Senhor Jesus Cristo é inegavelmente, queridos irmãos e irmãs, o maior e melhor acontecimento que poderia ocorrer em nossa vida. Porém, a bênção, ela não para por aí. Ela se estende, ela se prolonga, ela vai muito mais adiante. Além de termos sido salvos pelo Senhor Jesus, ainda recebemos da parte dele o privilégio, a oportunidade de podermos contribuirmos com a expansão do reino de Deus neste mundo, de podermos, apesar das nossas limitações como seres humanos, darmos continuidade à obra que o Senhor Jesus Cristo iniciou. Porque nós não somos nada mais do que isto, do que pessoas que foram chamadas, vocacionadas por Deus para continuarmos disseminando pelo mundo afora a preciosa mensagem de salvação. A preciosa mensagem que pode mudar, transformar, libertar a vida de qualquer pessoa que se aproximar do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É claro que também nós precisamos de entender que nem todos nós fomos chamados para desenvolvermos o mesmo ministério. Uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para doutores, de acordo com o que está escrito em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11. E outros irmãos e irmãs foram chamados e chamadas para executarem outras responsabilidades dentro da casa de Deus. Não existe, irmãos, responsabilidade maior ou menor, mais importante ou menos importante. Tudo que nós fazemos dentro da casa de Deus é importantíssimo. Agora, é claro que nós devemos fazer tudo para que o nome do Senhor, ele possa ser sempre glorificado e exaltado. Todavia, nós precisamos de entender que nós só conseguiremos cumprir o chamado ou a tarefa que Deus entregou nas nossas mãos se nós tivermos zelo. E é sobre isso que eu quero falar. Porque às vezes nós queremos realizar a obra de Deus, mas não somos zelosos por aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Lembram-se da parábola dos talentos? Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1 talento. O que recebeu 5 talentos?
e o que recebeu 2 talentos foram zelosos e negociaram com os talentos que foram confiados a eles. Porém, o que recebeu 1 talento só, ele não foi zeloso, muito pelo contrário, ele abriu um buraco na terra e enterrou o único talento que ele havia recebido. O que foi que faltou da parte deste homem? Faltou zelo. Então nós precisamos de ter zelo. O que é zelo, irmãos? Zelo é dedicação extrema a alguém ou a algo. Então quando você diz, fulano é zeloso, ele está se dedicando a alguém ou ele está se dedicando a alguma coisa. E quando nós trazemos a definição de zelo para o contexto cristão, nós entendemos que o nosso zelo é por alguém. Quem é este alguém? A pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é para Ele que nós trabalhamos, é a Ele que nós sempre queremos glorificar, por intermédio de tudo o que nós realizamos. Então, zelo é dedicar-se extremamente a alguém. Este alguém é Jesus. Em segundo lugar, zelo também é dedicar-se a algo. Qual é o algo ao qual nós nos dedicamos? A obra de Deus, o reino de Deus. Então nós precisamos de entender que o zelo, ele é indispensável. Agora, em primeiro lugar, o zelo precisa ser pelo Senhor Jesus e depois pelo reino. Porque se eu for zeloso pelo Senhor Jesus, a consequência disto é que eu terei zelo pelo reino. Porque quando eu quero zelar pelo reino e não sou zeloso pelo Senhor Jesus, isto pode se transformar apenas em um ativismo religioso. E nós não fomos chamados para sermos ativistas religiosos. Nós somos chamados para frutificarmos na obra de Deus. E essa frutificação, ela só é possível a partir do zelo que nós temos. E quando nós olhamos para muitos milhões de servos de Deus que já existiam na história, queridos irmãos, eu não tenho dúvida alguma que o mais zeloso entre todos os cristãos que já pisaram neste mundo, pelo menos do que eu tenho conhecimento, e possivelmente você também, foi o apóstolo Paulo. Paulo foi um homem extremamente zeloso pelo chamado que Deus fez a ele. Em primeiro lugar, nós vemos que o zelo de Paulo estava presente nas suas palavras. Paulo foi um homem que ele entregou ao Senhor toda a sua capacidade intelectual, toda a sua capacidade educacional, todo o seu conhecimento, para que Deus o usasse em suas mãos. Ou em outras palavras, Paulo, ele não tinha reservas em relação ao que ele havia recebido do próprio Deus e agora estaria a serviço da obra desse Deus. Então Paulo, ele foi zeloso através das suas palavras. Ele foi zeloso através de um trabalho incansável que Deus realizou. Aliás, que Paulo realizou para Deus na sua obra. Quando nós examinamos principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos de uma forma muito clara que Paulo, ele não parava. Ele era como um trator realizando a obra do Senhor. Em uma determinada ocasião, Paulo, após haver pregado o Evangelho, Paulo, ele foi apedrejado pelos seus algozes, por aqueles que eram inimigos da fé cristã. E após ter sido apedrejado,
apedrejado e ter ficado ali no chão, possivelmente todo ensanguentado. Os irmãos o cercaram. Mas Paulo, dominado por um desejo que o consumia de fazer a obra de Deus, Paulo levanta-se novamente e não fica prostrado. Ele era incansável. Quando ele escreve a sua epístola aos irmãos que estavam na cidade de Coríntios, Paulo fala das suas fadigas, em jejuns, muitas vezes, com fome, com frio, em naufrágio. E aí ele vai enumerando uma série de outras situações que poderiam ter sido usadas como justificativa pelo apóstolo Paulo para que ele não realizasse a obra de Deus. Mas ele era incansável. Nada parava o apóstolo Paulo. Tanto é que quando o profeta Ágabo levanta-se e diz que Paulo seria preso em Jerusalém, a igreja o cerca, dizendo a Paulo que não fosse, que desistisse. Paulo diz: não adianta vocês me cercarem, chorarem e pedirem que eu não vá a Jerusalém, por causa desta prisão que há de acontecer, porque eu estou pronto, não apenas a ser preso, mas ainda a dar a minha própria vida em favor do Evangelho, em favor da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um homem incansável, um homem destemido e, acima de tudo, um homem fiel. Quando nós lemos as 3 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo divino Espírito Santo, não tem como nós negarmos a fidelidade daquele homem a Deus. Um homem muito fiel ao Senhor. Um homem que Paulo dizia o seguinte: porque eu vivo com uma boa consciência, ou com uma consciência tranquila, diante de Deus e diante dos homens. Um homem fiel. Só mesmo um homem com a fidelidade que o apóstolo Paulo tinha é que era capaz de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Paulo, ele era tão fiel ao Senhor que ele colocava-se a si mesmo como um exemplo para o rebanho do Senhor. Por isso que quando ele escreve ao seu jovem discípulo Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Um homem fiel, um homem não perfeito, mas se você convivesse com o apóstolo Paulo e certamente procurasse achar nele alguma coisa que fosse destruidor da sua imagem, da sua moral, que o desabonasse, possivelmente você não encontraria, por causa da fidelidade deste homem a Deus. E nesse texto que nós lemos nesta noite, em Atos capítulo 20, do versículo 18 a 24, nós temos muito que aprender com o apóstolo Paulo, quando pensamos no zelo que nós também devemos ter pela obra de Deus, pela casa de Deus, pelo chamado que nós recebemos. Irmãos, o zelo é tão importante que quando o Senhor Jesus, ele entra lá no templo e derruba a mesa dos cambistas que estavam negociando dentro do templo, a Bíblia diz que naquele momento cumpriu-se a palavra que havia sido vaticinada pelo profeta, que diz: o zelo da tua casa me devorará. Então, assim como o zelo pela casa de Deus, pelo reino de Deus, consumia a vida do Senhor Jesus,
A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo. Então nós vamos ver nesta noite alguns aspectos do zelo deste homem. Mas preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Não basta para nós apenas recebermos informações do quanto Paulo ele era zeloso pela casa de Deus, pela obra de Deus, pelo chamado que ele havia recebido. É preciso que nós, como cristãos, apliquemos o mesmo zelo à nossa vida, caso de fato desejemos, no final de tudo, sermos aprovados pelo Senhor. Porque, irmãos, se nós não tivermos zelo por Deus, pela sua obra, infelizmente, nós nos encaixamos no que o próprio Deus diz por intermédio da sua palavra. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, não fazer a obra de Deus com zelo é fazê-la de forma relaxada. Ora, se para os nossos patrões, se para os nossos superiores terrenos, nós nos esforçamos para fazer o melhor, por que não para Deus? Seria Deus mais indigno do que os homens? Estaria Deus em um patamar mais baixo do que os homens, ao ponto de que Ele não mereça todo esforço e toda dedicação da nossa parte? É claro que não. Se servimos bem aos homens com zelo, quanto mais a Deus, que é aquele que tem coberto as nossas vidas de bênçãos, de bondade, de misericórdia, de livramentos, todos os dias. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. Diferente do que muitas pessoas às vezes imaginam, o zelo que temos pela casa de Deus, o zelo que temos pelo reino de Deus, é levado em consideração pelo próprio Deus. Eu estava lendo, alguns dias atrás, a história do profeta Jeremias, que foi lançado em um calabouço. E um homem, que me fugiu neste momento da memória, o nome dele não lembro-me, ele foi lá e tirou o profeta Jeremias de dentro do calabouço, porque ele estava zeloso pelo profeta de Deus. E quando você continua lendo a história bíblica, você encontra registrado que aquele homem, Pedro, por causa do zelo que ele teve pelo profeta de Deus, ele foi recompensado. Aleluia. Ele foi abençoado. O mesmo aconteceu com Elias. Elias disse a Deus que ele era extremamente zeloso pelas coisas do Senhor. E qual foi o resultado do zelo de Elias? Quando havia seca em toda a nação de Israel, o que foi que Deus fez? Deus providenciou para o profeta Elias as águas do ribeiro de Querite e corpos para levar pão e carne para o profeta enquanto a nação perecia. Quando a água do ribeiro secou, Deus preparou uma viúva na cidade de Serepta que cuidou do profeta de Deus. Por quê? Porque Elias, ele era zeloso pelas coisas do Senhor. Quando você é zeloso pelas coisas de Deus, você nunca perde, você sempre ganha. Então Paulo, ele era zeloso. No versículo 18, Paulo diz que desde o primeiro dia que ele pisou na Ásia, desde o primeiro dia, ou seja, eu sempre estive
na mesma dedicação, na mesma entrega, com o mesmo zelo. Sabe o que isso nos ensina? Que o zelo de Paulo era constante. Irmãos, o nosso zelo pelas coisas de Deus precisa de ser constante. Por isso que Paulo, escrevendo em Coríntios 15:58, Paulo diz o seguinte: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ser firme e constante. E é possível, ou na verdade não é que é possível, é fato. É tão difícil nós encontrarmos na atualidade pessoas que sejam constantes, principalmente no que se diz respeito às coisas de Deus. Há muita oscilação e nós precisamos de ser constantes. Nós precisamos de ser determinados nas coisas do Senhor. Então Paulo, ele disse que ele era um homem constante desde o primeiro dia. A minha marcha sempre foi a mesma. Eu nunca recuei, mesmo diante das piores adversidades que colocaram-se diante de mim, eu sempre avancei. Porque, irmãos, se nós formos olhar para as adversidades que colocam-se diante de nós, sejam elas quais forem, possivelmente nós iremos retroceder. Então Paulo, em primeiro lugar, ele diz que desde o primeiro dia eu sempre fui constante. E aí ele diz: e todos vocês sabem como eu sempre me portei no meio de vós. O segundo zelo de Paulo: zelo de testemunho de vida, uma vida ilibada. É muito importante isso. Nós temos que ser zelosos pelo nosso testemunho. Paulo disse: eu sempre me portei com dignidade no meio de vocês. É muito interessante que Paulo, ele diz o seguinte: eu nunca quis o ouro, eu nunca quis a prata, eu nunca busquei nada de ninguém, a não ser Cristo Jesus crucificado entre vós. Aleluia. Ou seja, o coração do apóstolo Paulo inclinava-se completamente a ter um testemunho de vida que não produzisse nenhum escândalo. E nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, de termos esse zelo. Eu vou viver como cristão de tal forma, em todos os ambientes, na igreja, na minha casa, na rua, no trânsito, no local de trabalho, eu vou viver de tal maneira que eu não venha produzir nenhum escândalo, porque eu sou zeloso pelo nome do Senhor. Por isso que em Lucas, o Senhor Jesus, ele diz: ai daqueles por quem vierem o quê? Os escândalos. Porque quando um cristão, irmãos, ele não se preocupa em zelar pelo seu testemunho de vida, ele acaba servindo de mau exemplo, de escárnio para aqueles que estão no mundo, que acabam falando mal do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então zele pelo seu testemunho de vida. Que as pessoas vejam Cristo em você, nas suas palavras, nos seus comportamentos, nos seus negócios, em tudo que você faz. Então Paulo, ele era zeloso no testemunho. Paulo, ainda no versículo de número 19, ele diz: servindo ao Senhor. Ou seja, ele era zeloso no servir. Ele tinha um objetivo: servir a Deus. Era esta a meta da sua vida. Zelo no servir. Ele não queria servir ao Senhor
irmãos, de entender que nós fomos chamados para servir. Só que este servir tem que ser com zelo. Que veja bem, nós não temos todo o cuidado necessário, pelo menos é o que se espera de um funcionário dentro de uma empresa, em servirmos bem aos nossos patrões. Não é isso? Para que não corra o risco de sermos demitidos da empresa, o mesmo deve se aplicar, ou muito mais ainda, em relação ao nosso servir a Cristo. Eu vou procurar servir ao Senhor da melhor maneira possível. Eu vou servi-lo com zelo. E é interessante que quando Paulo ele fala desse servir, Paulo diz que esse servir era um servir com humildade. Ele era humilde no seu servir a Deus. Um zelo que tributava toda glória ao Senhor. Era um servir sem vaidades. O nosso servir a Deus, irmãos, não pode estar acompanhado das vaidades humanas. Muito pelo contrário, o nosso servir a Deus, ele deve ter como princípio aquilo que João Batista disse em João capítulo de número 3, versículo de número 30, quando ele diz o seguinte: importa que ele cresça e que eu diminua. É Cristo que tem que aparecer, é Cristo que tem que estar no pedestal, é Cristo que tem que estar em evidência. O nosso servir a Deus, irmãos, é escondidos atrás da cruz. Que Cristo apareça, que Cristo seja exaltado, que Cristo seja glorificado através do nosso servir. Então Paulo ele diz que servia ao Senhor com zelo. Ele servia o Senhor com humildade. Ele sabia o que ele tinha. Mas sabe o que Paulo disse? Que tudo que ele tinha, que tudo que ele sabia, que toda a capacitação que ele havia recebido da parte do Senhor, ele colocava como esterco, para que Cristo fosse glorificado através da sua vida. Ou em outras palavras, Paulo queria dizer: não sou eu, é Cristo em mim, é Cristo através de mim, é Cristo falando por intermédio de mim. E é essa consciência que nós devemos ter no nosso servir com zelo, que não somos nós, é Cristo. É a misericórdia de Deus manifestando-se diariamente sobre a nossa vida. Por causa desse zelo, ainda no versículo de número 19, houve na vida do apóstolo Paulo lágrimas, tentações e ciladas. Irmãos, o zelo pelas coisas de Deus, em muitos momentos, vai tornar a nossa caminhada cristã mais difícil. O próprio Jesus, lá quando ele fala no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, ele diz: olha, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos. Por causa do meu nome, vocês serão odiados. Por causa do meu nome, vocês serão caluniados. E Paulo, ele provou isso na sua própria pele. Quantas lágrimas que o apóstolo Paulo derramou por causa do zelo pelo seu chamado. Lágrimas que eram tão intensas, tão profundas, que Paulo disse a uma das igrejas: olha, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. São dores de parto, porque o que eu quero é que Cristo seja gerado. Havia lágrimas, havia tentações e haviam as ciladas. Logo no início do seu ministério, quando os líderes religiosos do judaísmo souberam da conversão do apóstolo Paulo, eles tramaram tirar a vida do servo de Deus. E no livro de Atos está escrito que à noite desceram Paulo pelo muro
Mas, irmãos, apesar das lágrimas, das tentações e das ciladas, Paulo era um homem perseverante. Ele não desistia. Ele tinha zelo. E às vezes, por coisas tão ínfimas, por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes, alguns de nós queremos desistir. Alguns de nós queremos parar. Eu não vou fazer mais nada, eu não vou me dedicar mais, porque, meu Deus, que luta, porque o Felipe passou por mim, e o Felipe não me cumprimentou com a paz do Senhor. Meu Deus, porque o pastor me chamou a atenção por alguma coisa, eu não vou mais fazer a obra de Deus. Meus irmãos, nós não provamos nem 1%, nem 2% do que este homem de Deus, o apóstolo Paulo, enfrentou e não desistiu. Aleluia. Ele perseverou, ele foi firme. Por isso que quando ele escreve a sua última carta ao seu jovem discípulo Timóteo, estando ele preso, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora espero a coroa da vida, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Um homem resiliente. Você sabe o que significa resiliência? Resiliência, irmãos, é você levantar-se do meio do pó, da poeira, da luta, da dificuldade, dar a volta por cima e dizer: apesar de tudo e de todos, eu vou continuar firme, zelando por Deus e pela sua obra. Então Paulo, ele era um homem zeloso. No versículo 20, ele diz: olha, eu nunca deixei de anunciar e ensinar a palavra de Deus a vocês. Nunca. Foram 3 anos e meio ensinando, 3 anos e meio anunciando. Sabe o que é isso? Zelo na dedicação. Ele era dedicado, irmãos. Ele era um homem que tinha zelo, ele era dedicado ao que ele fazia. Isso é muito importante. O nosso zelo pelo reino de Deus é medido pela nossa dedicação também. Agora veja bem, não é aquilo que algumas pessoas dizem: não, eu sou zeloso, ninguém vê, mas Deus sabe. Não, por favor. Não existe isso. Não existe zelo oculto. Não existe zelo oculto. O zelo, irmãos, ele é visível. As pessoas percebem. Porque do que adianta eu ser... Eu digo, eu sou extremamente zeloso pela minha esposa, mas eu sou do meu coração, eu não cuido dela. Olha que contradição. Eu sou zeloso no coração pela Regiane, mas eu não sou zeloso nos cuidados com ela. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande contradição. A mesma coisa aplica-se ao reino de Deus. Se eu sou zeloso pelo reino de Deus, eu vou me dedicar, eu vou me empenhar, eu vou dar o melhor de mim. O melhor de mim. Eu vou amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças e de todo o meu entendimento. Isto é zelo. O zelo é visível. Então Paulo, ele disse que ele se dedicou em anunciar e ensinar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é dedicado em relação àquilo que Deus entregou nas suas mãos? Você dedica-se? Você se esforça para fazer o melhor ou não?
Essa é uma análise que todos nós, como cristãos, devemos fazer. Porque se nós não fizermos esse exame, irmãos, nós vamos começar a fazer as coisas impulsionados por motivos que não são motivos legítimos. Veja, qual é o seu nível de dedicação pelas coisas de Deus? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Se colocássemos nesta noite numa balança e de um lado colocássemos a sua dedicação, a sua vida pessoal, a sua vida particular, e do outro lado colocássemos a sua dedicação por Deus e pelo seu reino, o que pesaria mais? O que estaria mais em evidência? A sua dedicação ao reino ou a sua dedicação às suas coisas pessoais? Está aí um ponto para você refletir, para você fazer uma autoanálise. Então, ele era um homem zeloso, dedicado em anunciar e ensinar. No versículo 21, ele diz assim: testificando a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O zelo do apóstolo Paulo tinha como centro a pessoa de Jesus. Jesus era o centro do zelo de Paulo, não era ele mesmo. Ele poderia, pela fama que ele tinha, né? Porque Paulo ele era famoso. Paulo ele era muito conhecido, não só pelos cristãos, mas ele era conhecido pelos líderes religiosos, ele era conhecido pelas autoridades. A história do apóstolo Paulo, pensa que Paulo era um homem qualquer, não. Era um poliglota, falava 3 idiomas, ele falava o hebraico, o grego e o latim. Um homem muito inteligente, o apóstolo Paulo. Então ele era famoso, ele era conhecido. Mas apesar da fama que ele tinha, Cristo era o centro da sua mensagem e não ele. Irmãos, quem é zeloso pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, não apresenta a si mesmo. Não busca glórias para si. Não quer estar debaixo dos holofotes. Não. Porque quem tem que estar debaixo dos holofotes é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A glória é para Ele, o louvor é para Ele, a exaltação é para Ele. Paulo ele dizia que, olha, eu tenho pregado acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que Ele seja o centro. Eu sou apenas, como disse o profeta João Batista, quando perguntaram para João Batista, quem é você? Você é o Cristo? João Batista zeloso. João Batista disse: não, eu não sou Cristo, eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas um porta-voz. Eu sou apenas um homem que foi escolhido por Deus para anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Isso é tão interessante que quando Jesus aparece no cenário de Israel, João já tinha alguns discípulos. João já tinha alguns seguidores a quem ele havia batizado. Mas sabe o que João diz? Quando Jesus passa, o texto bíblico diz que João aponta para Jesus e diz para os seus discípulos: é Ele, pode seguir a Ele. É a Ele que vocês têm que seguir. É dele que vocês têm que se aproximar. É a Ele que vocês têm que adorar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era a centralidade do ministério de João Batista. Jesus era o centro do ministério do apóstolo Paulo. No versículo 22, o texto diz que por causa do zelo havia riscos. Vejam
o que diz o versículo 22, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Paulo disse, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei, mas eu vou mesmo assim para Jerusalém. E sabe o que levava Paulo a ter esta confiança, apesar dos riscos? Aliás, Paulo tem esse zelo, apesar dos riscos, a confiança que ele tinha em Deus. Paulo, ele chega numa determinada cidade e os algozes queriam destruí-lo. Olha o que Deus fala para Paulo. Paulo, fique tranquilo, porque ninguém vai colocar a mão em você. Ninguém vai tocar em você, Paulo. Você vai testificar, você vai fazer a obra e eu vou te proteger. Porque ele tinha zelo, irmãos. Ele confiava no Deus que o havia chamado. Sabe por que às vezes nós não temos zelo? Porque às vezes nem nós mesmos acreditamos no chamado que recebemos da parte de Deus. Porque quando você confia no chamado que você recebeu, quando você tem convicção que foi Deus que te chamou, você zela por isso. Você torna-se um gigante na realização da obra do Senhor, porque você confia que foi Deus que te chamou. Por isso que na introdução de algumas das suas epístolas, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque eu não fui chamado pela vontade de homem algum, mas Deus me chamou, Cristo me vocacionou, Cristo me separou para esta obra. Glória a Deus, aleluia. Você precisa de ter essa confiança, porque o dia que você tiver essa confiança, você vai mergulhar de cabeça na realização da obra de Deus. Você não vai desistir, você vai dedicar-se. E Paulo continua dizendo, no versículo 23, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Eu achei muito interessante quando Paulo diz, senão o que o Espírito Santo me tem revelado. Sabe o que Paulo quer dizer com isso? Que ele era um homem integralmente dependente das ações do Espírito de Deus na sua vida. Quem quer ter zelo pela obra de Deus, obrigatoriamente, necessariamente e indispensavelmente, precisa viver uma vida submissa à direção do Espírito Santo. Porque, irmãos, se não for uma ação do Espírito Santo de Deus sobre nós não conseguimos ter zelo pela casa de Deus. É o Espírito Santo que produz em nós esse zelo, esse amor, esse cuidado pelas coisas do Senhor. Paulo era um homem integralmente guiado pelo Espírito do Senhor. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quando lá em Atos capítulo de número 9, quando Ananias, ele vai lá falar com Paulo, Ananias diz, olha Paulo, o Senhor mandou que eu viesse aqui orar por você, para que você possa ser uma testemunha. E Ananias, ele ora por Paulo, e naquele momento, Paulo, ele recebe o revestimento do poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, e nunca mais o Espírito Santo apartou-se de Paulo, e nunca mais Paulo apartou-se do Espírito Santo do Senhor. Você quer ser zeloso pelo reino de Deus? Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Deixa o Espírito Santo de Deus determinar quais serão os próximos passos que você vai dar na realização da obra do Senhor. Eu estava lembrando-me, domingo passado, dia 13, completou 33 anos, que no dia 13 de outubro
1991, eu e a irmã Regiane, nós somos empossados na primeira igreja, há 33 anos atrás. Se você me perguntar, pastor, o senhor e a irmã Regiane já passaram por adversidades muitas, irmãos, muitas. Já choraram muitas vezes, não uma vez, várias vezes. Até mesmo a nossa família chegou a dizer para nós algumas vezes: por que vocês não desistem? Por que vocês não param? Por que vocês não resolvem cuidar só da vida de vocês? Esquece esse negócio de ministério, de chamado. E eu e a irmã Regiane, convictos do chamado que Deus nos fez, sempre falamos para os parentes e para outras pessoas: não vamos desistir, vamos até o fim, porque Deus nos chamou para fazermos a sua obra. Mas sabe por que isso? Não é porque nós temos méritos pessoais, é porque o Espírito Santo de Deus, ele vai conduzindo, ele vai guiando, ele vai nos levando, irmãos, dia após dia. Não retroceda, dedique-se. O zelo do apóstolo Paulo, versículo de número 24. Olha, o versículo de número 24, irmãos, é o ápice do ministério desse homem. Olha que coisa linda que Paulo diz no versículo de número 24. Eu faço questão de ler. Olha que homem zeloso. Paulo diz assim, olha, presta atenção. Pedro, joga aqui para a gente o versículo 20. Ah, tá, obrigado, Pedro. Deus te abençoe. Bacana. Apaga aqui para mim, por favor. Olha o que Paulo diz no versículo número 24. Eu gostaria que você lesse comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu gostaria que você lesse novamente, bem forte, bem alto, e veja se isso encaixa-se no zelo que você tem. Vamos ler mais uma vez? Todos juntos? 1, 2, 3. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Amém. Olha o zelo desse homem, irmãos. Ele diz que ele não fazia questão da sua própria vida. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que os valores desse mundo são infinitamente inferiores aos valores do reino de Deus. Por isso que ele dizia, olha, eu não faço questão de nada. Eu não faço questão de nada. Porque o meu zelo pelas coisas de Deus é muito maior. Tudo para mim é secundário. Sabe quando é que nós passaremos a ter zelo pelo reino de Deus? Quando as outras coisas forem secundárias para nós. Enquanto as outras coisas estiverem falando mais alto dentro do nosso coração, enquanto a vida profissional estiver falando mais alto, enquanto o dinheiro estiver falando mais alto, enquanto os prazeres da carne estiverem falando mais alto dentro de nós, enquanto os vícios estiverem falando mais alto dentro de nós, nós nunca teremos o zelo que devemos ter pelo reino de Deus. O reino de Deus sempre será secundário na nossa vida. E a pergunta que eu faço a você nesta noite é: para você, o reino de Deus é prioridade ou o reino de Deus é secundário? O que vem em primeiro lugar para você? É Mateus 6,33? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas? Ou as outras coisas vêm em primeiro lugar?
Quando você tem zelo, você diz como Paulo: olha, eu não faço questão de nada. De nada. Eu sou zeloso pelo reino de Deus. O reino de Deus está em primeiro lugar. Aí ele disse que não tinha a sua vida por preciosa. Ele havia colocado a sua própria vida como secundária. De nada adiantaria viver a vida sem viver integralmente para Cristo. Jesus diz em Marcos 8,36: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós temos que ter zelo. Paulo diz: em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Eu não quero saber o que vai me acontecer. Eu não quero saber as lutas que eu terei que enfrentar. Não importa como é que eu vou morrer. E a história diz que Paulo, ele morreu o quê? Decapitado. Paulo morreu decapitado. Paulo poderia ter dito aos seus algozes: não. Por favor, parem. Eu nego a Cristo. Eu desisto. Eu não quero morrer. Não. Paulo se submeteu ao carrasco que arrancou-lhe a cabeça. Sabe por quê? Porque ele tinha zelo. E muitas vezes, o zelo que nós declaramos ter pelo Senhor não suporta os menores graus da fornalha da vida. Os menores graus da fornalha da vida, que às vezes não é nem ameaça de morte, já é o suficiente para dizermos: vou desistir, não quero mais saber. Ser cristão é difícil demais. Oh, como é difícil. Não, irmão. O dia que você tiver zelo, nem a sua vida será preciosa aos seus próprios olhos, conquanto que você cumpra o seu chamado. O zelo o levava a cumprir o seu chamado com alegria, apesar de todas as adversidades que ele enfrentava. Haviam adversidades, haviam pedras no caminho da vida e do ministério do apóstolo Paulo, mas ele avançava. O zelo o fazia enxergar quem o havia escolhido. Ele diz: o ministério que recebi do Senhor Jesus. Eu recebi do Senhor Jesus. Eu sei que foi Ele que me chamou. Eu sei que foi Ele que me escolheu para esta obra. Irmãos, a conscientização de quem nos chamou nos torna zelosos. Por exemplo, nós temos diáconos e diaconisas na igreja, temos presbíteros, temos evangelista e temos os pastores. Se vocês acharem que vocês foram chamados por mim e que não receberam essa vocação da parte do Senhor, vocês nunca terão zelo. Vocês precisam entender que quem chamou a vocês foi o Senhor. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa aqui da igreja e relatei algumas situações pelas quais eu passei, de pessoas que olharam para mim, rasgaram a minha credencial, na época eu era presbítero, rasgou a minha credencial de presbítero e disse assim para mim: você nunca vai fazer a obra de Deus. E rasgou totalmente a minha credencial, porque eu estava cheio de fúria. Eu olhei para aquela pessoa e disse no meu pensamento: rapaz, deixa de ser bobo. Quem me chamou não foi você não. Quem me chamou foi o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Seja zeloso pelas coisas de Deus. Seja zeloso por aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Irmãos, finalizando nesta noite, eu acho tão bonito, eu acho lindo. Imagine Deus. Eu já vi isso várias vezes. Pessoas que a vocação delas é limpar a casa de Deus.
fazem as coisas assim, com um esmero tão grande, com uma dedicação tão grande. E eu fico olhando, vendo isso, dizendo: Senhor, que coisa linda, que dedicação, que entrega. Você é líder de um departamento, líder do louvor, líder de um grupo. Seja zeloso, zelosa. Você foi chamado para ensinar. Seja zeloso, zelosa pela obra de Deus. A Bíblia diz que tudo que te vier às mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E eu estava lembrando-me, ontem, eu estava em casa lavando o quintal, e lembrando-me do que o Senhor Jesus disse. Ele disse assim: olha, quando vocês fizerem apenas o que eu vos mando, considerai-vos servos o quê? Inúteis. Façam mais do que aquilo que eu espero de vocês. Isto é zelo. Não, eu estou fazendo isso aqui para Jesus, mas não está bom. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que me entregar mais. Se eu ensino, se você ensina, não, eu tenho que melhorar essa área do ensino. Se você toca, eu tenho que melhorar o meu tocar na casa de Deus. Se você canta, eu tenho que melhorar o meu cantar na casa de Deus. Eu vou procurar fazer o melhor de mim, dar o melhor de mim. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: a irmã Núcia disse uma coisa que é muito interessante no testemunho dela. Eu não perco os cultos, estou sempre presente, eu me esforço para estar na casa de Deus. Irmãos, isso é zelo. Isso é zelo. Sabia? Isso é zelo. Jesus vê isso. Jesus observa isso. Então, seja zeloso, seja zelosa pelo reino de Deus. Amém? Fiquemos em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. E nesta oração que nós iremos fazer, eu gostaria que você orasse ao Senhor e dissesse: Senhor, eu quero ser um cristão zeloso pela tua obra. Eu quero ser um cristão zeloso, Senhor, pela tua casa. Seja uma pessoa zelosa. Se você não tem esse zelo dentro do seu coração, peça ao Senhor que desperte isso em você. Porque, olhem para cá, nós já vamos orar. Haverá um dia, queridos irmãos e irmãs, que nós vamos nos apresentar diante do Senhor.